Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Geraldo. Vamos iniciar agora a terceira e quarta aulas do segundo bimestre de Sociologia para a segunda série do ensino médio. O assunto de hoje será qual a importância da cultura na vida social, construção da identidade pelos jovens. Bons estudos! Quem sou eu? Crises de identidade não são prerrogativas somente da adolescência. Mas nesse momento da vida, onde o sujeito está embaraçado com questões de ordem física, afetiva sexual, social e cognitiva e moral, precisamos de uma atenção especial a ela, para que, ao sair da adolescência, o jovem adulto tenha se organizado bem. Construção da identidade pelos jovens. Construir uma identidade implica em definir quem é a pessoa, quais são seus valores e quais as direções que deseja seguir pela vida. O autor entende que identidade é uma concepção de si mesmo, composta de valores, crenças e metas com os quais o indivíduo está solidamente comprometido. A adolescência tem várias tarefas desenvolvimentais. Todas elas, entretanto, de uma maneira ou de outra, passam pela estruturação da identidade, que é iniciada desde o nascimento e adquire nessa etapa seu caráter mais definitivo. Identidade. Quem sou eu? A identidade é um conjunto de características de um indivíduo que permite a compreensão de sua individualidade. A identidade é moldada tanto por fatores intrapessoais como interpessoais e culturais, ou seja, as capacidades inerentes ao sujeito, sua identificação com outras pessoas e as características da sociedade ao qual o indivíduo pertence. Na perspectiva de Erik Erikson, um dos mais importantes teóricos da psicologia do desenvolvimento, construir a identidade inclui definir quem se é, estabelecer suas crenças e princípios e desvendar os caminhos que se deseja seguir na vida. Segundo a psicóloga doutora Rita Melissa Lepre, a construção da identidade é social e acontece durante toda a existência dos indivíduos, por meio da interação com outros sujeitos e com o contexto em que está inserido. O que é a adolescência? Antes de aprofundar o tema da formação da identidade, é preciso compreender a adolescência como uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Mas você sabe dizer quando se inicia a adolescência e quando o indivíduo passa a se tornar adulto? De início, a adolescência não é a mesma coisa que puberdade, mas saiba que ambas estão completamente conectadas. A puberdade é um marco fisiológico que envolve diversas mudanças corporais, grandes e pequenas, normalmente com o aumento de hormônios, surgimento de pelos, alterações do tom da voz e estirões, crescimento rápido. Já a adolescência vai além da puberdade, envolve não somente mudanças corporais, como também mudanças psicológicas, comportamentais e sociais, podendo começar por volta dos 12 anos e se estendendo por muito mais tempo, depois dos 18 anos, como comumente se acredita terminar. Adolescentes da geração Z e Alfa, parte 1. Para compreender a formação da identidade na adolescência, é preciso analisar quem são os adolescentes hoje. Hiperconectados ao mundo virtual, segundo Twenge, 2017, os adolescentes da geração Z e Alfa
nascidos a partir de 1995 valorizam menos as interações e experiências cotidianas como forma de construção de sua identidade e não se percebem como sujeito ativo e responsável por si mesmo. Com isso, tendem a assumir uma postura passiva, infantil, de busca por segurança e posturas de não comprometimento e fuga da realidade, comportamentos que são também influenciados por estilos parentais de superproteção. Adolescentes da geração Z e Alfa, parte 2. Outra característica cultural importante que influencia a formação da identidade dos adolescentes é o culto à juventude, o que dificulta a definição de modelos de referência. Segundo Maísa Fagundes Pereira Rangel, 2020, no pós-modernidade, o envelhecimento tende a ser rejeitado e a juventude a aparência enaltecida. Pensando dentro desta lógica, os adultos estão optando por comportamentos mais juvenis, também adotando formas mais joviais de se comunicar. Os pais se colocam em uma relação mais igualitária e de proximidade com seus filhos, que acabam tendo as referências do que é ser adulto um pouco mais subjetivas e menos delimitadas. O adolescente, então, pode até chegar a certos pensamentos. Se os adultos querem agir como jovens, por que eu devo querer agir como um adulto? Quando o adolescente vira adulto. A adolescência começa a partir da puberdade, mas não é bem no fim da puberdade que a adolescência termina. O fim da adolescência não é muito claro. É um processo subjetivo, pessoal e social que leva o indivíduo a reconhecer seu papel na sociedade. É muito comum encontrar jovens que estão adiando os tipos de marcos sociais que determinavam a entrada na vida adulta, como o casamento e a parentalidade. Então, qual seria o ponto em que o adolescente realmente transita de fato para a vida adulta? Alguns estudiosos do assunto passam a conceituar este estágio entre a adolescência e a vida adulta como o estágio da adultez emergente. A adultez emergente é uma fase em que os jovens já não são mais vistos como adolescentes. No entanto, eles mesmos ainda não se consideram como adultos. É visto nesse momento os jovens apostando mais em uma maior exploração da sua identidade, se dedicando aos estudos e de forma gradual conseguindo certa independência financeira e emocional. A construção da identidade na adolescência. Se a construção da identidade é algo que ocorre ao longo de toda a vida, o que faz o período da adolescência ser um dos momentos mais cruciais no desenvolvimento da individualidade? Bom, o que acontece é que durante a infância, os conhecimentos que a criança tem sobre o mundo são transmitidos a ela pelos seus pais, pelos seus cuidadores e professores. Logo, ela absorve e aprende como a realidade funciona com base nessas interferências que lhes foram dadas. A criança, então, entende que o contexto que é mostrado a ela existe como uma verdade absoluta, e assim sua autoimagem vem a ser construída dentro de um único filtro, que foi totalmente construído pelos outros à sua volta. Na adolescência, as coisas começam a ficar diferentes. Nesse processo de constante desenvolvimento, o adolescente começa a questionar as construções prévias da sua infância. Isto acaba gerando muitas incertezas e angústias, já que essa ação, aos poucos, desperta a criação de uma nova configuração de si mesmo. Eis a resposta do que faz desta fase tão crucial o surgimento
da crise de identidade. Crise de identidade na adolescência. A crise na adolescência é fundamental para o desenvolvimento da identidade. A partir dela, valores são reavaliados e há possibilidades de novas escolhas e tomadas de direção. Sendo assim, o jovem busca encontrar seu verdadeiro papel social e alcançar a vida adulta em sua integridade. O jovem em mutação parte em busca de encontrar o reconhecimento de si mesmo. Nesta procura, ele passa a se comparar aos outros, porque procura neles outros jeitos e formas de existir com as quais possa vir a se identificar, além de grupos aos quais também possa vir a pertencer. Se identificando a um grupo e tendo o sentimento de pertença a ele, o adolescente passa a compartilhar interesses, pensamentos e hábitos com seus semelhantes. Logo, a construção da identidade acontece tanto de maneira individual como também social. O jovem desenvolve sua identidade influenciado pelas pessoas ao seu redor e a juventude atual, conhecida como os nativos digitais, também expressa suas ligações e relações com os outros por meio do uso de tecnologias e das redes sociais. O que é o projeto de vida? O projeto de vida é um processo estruturado que une autoconhecimento e prática. O jovem aprende a se conhecer, reconhecer seus potenciais, interesses e sonhos. A construção do projeto de vida na escola é uma estratégia pedagógica que ajuda o adolescente na formação da sua identidade. Passando por suas crises de identidade, mas tendo a ajuda do projeto de vida, o adolescente pode ter uma redução de suas angústias, pois se sentiria mais preparado para viver as transformações e instabilidades desse período. Ele estaria em contato com seus sentimentos, suas próprias características e, além disso, também estaria em sintonia com seus valores e escolhas pessoais. Perguntas.